Olá, pessoas queridas, tudo bem? Eu sou a Maura e hoje a gente vai conversar a respeito da energia do Sol passando pelo signo de Touro. Não só o Sol, mas eu vou comentar um pouquinho também, porque a gente vai ter, assim como a gente está tendo desde o começo do ano, desde janeiro, a gente está tendo um stellium em todos os signos que o Sol está passando, né? E agora no mês de maio, não, pera, de abril e maio, que é o período de sol em Touro, de 19/4 a 19 ou 20/5, vai depender do horário do sol, onde você tá. Esse período a gente vai ter Sol, Mercúrio, Vênus e Urano passando por esse signo. E o que significa esse signo? Esse signo ele fala muito a respeito do amor, da beleza, da sensibilidade, da delicadeza, da vida física, dos prazeres da vida, sabe? Do prazer de não fazer nada, do prazer de trabalhar, ralar igual um louco, chega no final de semana e falar: esse é o meu momento. É o meu momento de descanso, é o meu momento de colocar o pé para cima, de não fazer absolutamente nada porque eu posso, eu consigo, eu quero, eu mereço. Touro pede muito isso pra gente. Então a gente vai ter o Sol, que é o nosso ego, o nosso eu, a nossa essência. A gente vai ter Mercúrio, que é a nossa comunicação, a maneira como a gente absorve as informações, a maneira como a gente repassa essas informações, o nosso entorno, a nossa vizinhança, nossos parentes um pouquinho mais distantes. A gente vai ter a Vênus, que é o planeta que fala a respeito da maneira que a gente adquire valores, a maneira como a gente gosta de gastar financeiramente, como a gente gosta de adquirir dinheiro para nós também. É um planeta que fala muito a respeito dos nossos maiores dons, daquilo que a gente tem de nato dentro da gente. Por isso que a gente consegue gerar valor, porque já está dentro de nós. A gente não precisa de muito esforço para desenvolver essas habilidades. Essa é a Vênus, é sobre isso que ela fala. Então, todos esses planetas, todos esses arquétipos, eles vão estar dentro de uma energia de sossego, de tranquilidade, de determinação. Touro, quando você dá uma tarefa para ele não é aquela pessoa que vai falar: ok, vamos fazer agora e vamos fazer o mais rápido possível, como um ariano faria, por exemplo. Não, não. Touro, ele vai precisar de instrução, ele vai precisar de um sentido para aquilo que ele está fazendo, vai ter que ter um começo, um meio e um fim. O taurino, quando ele tem essas instruções, quando ele tem essa visão, ele vai até o fim, não importa o tempo que leve. E geralmente o tempo para o taurino ele demora um pouco mais porque as coisas precisam ser bem feitas. Na cabeça do taurino, tudo que ele toca, tudo que ele põe a mão, ele precisa sentir o cheiro, ele precisa sentir o gosto, ele precisa sentir o tato, ele precisa ter a visão daquilo para que isso se desenvolva. E a partir do momento que ele tem essas habilidades ali à disposição dele, o trabalho é feito do começo ao fim sem erros. Isso é muito bacana, essa é a energia taurina de terra. Então assim, nós teremos todos esses arquétipos de planetas dentro de nós, sendo remexidos pelo Sol passando nessa energia de Touro, nessa energia de Sol em Touro. Certo, pessoas queridas? Então agora a gente vai para a leitura mesmo de vocês. Aquarianos, meus queridos, como estão vocês? Como passaram os últimos 30 dias? Foi tudo bem? Vocês estão vivos, estão bem, firmes, fortes e felizes? E agora vamos ver como que vai ser os próximos 30 dias para vocês, com esse período de Sol em Touro? Muito bem. Bom, vocês viram no começo do vídeo que o período de Sol em Touro ele pede pra gente sentir as coisas, né? Ele pede pra gente ter um tátil, literal mesmo, pegar nas coisas e realmente sentir o prazer de pegar nos objetos, de comer uma comida gostosa e etc. E esse tipo de energia vai estar caindo para vocês dentro da sua casa 4, que é a sua casa, que é o seu lar, seu domicílio, sua família com quem você convive todo santo dia. E vocês saíram com 10 de ouros nessa casa. Lindo, período de Sol em Áries, desculpa, Sol em Touro, Sol em Áries, olha onde eu tô com a cabeça. Período de Sol em Touro.
ele vai estar trazendo muito mais estabilidade para vocês. Esse negócio do sentir as coisas, do tátil e etc., vai estar assim, firme, forte e feliz para vocês. Vocês vão estar se sentindo muito confortáveis dentro de casa, como se o lar fosse um refúgio. E por que o lar vai estar sendo um refúgio para vocês? Eu imagino que seja porque temos algumas decepções sérias aqui em aquarianos, sérias mesmo. É muito difícil eu ver uma leitura dolorida assim, entende? Porque intimamente vocês estão lidando com alguns medos, intimamente vocês estão lidando com alguns receios, algumas inseguranças e, principalmente, pode ser que vocês estejam lidando com pessoas que não foram muito boas com você, no mínimo. É o mínimo que eu posso dizer. Um 5 de espada com um 5 de copas aqui, assim, dessa forma, é uma lamentação. Não adianta. Esse daqui eu não vou nem tentar florear. Não vou nem tentar adorar a pílula, porque aqui temos jogos mentais, temos uma sensação de derrota, uma sensação de, nossa, medo da perda. Para alguns, bem poucos, isso não vai encaixar com todo mundo. Pode ter sido uma perda mesmo física, tá? Isso aqui pode ser um luto. E vocês não se sentindo injustiçados, mas vendo que não foi justo. Que a maneira da perda não foi justa, sabe? Mas, né, é um assunto denso. É muito difícil a gente falar a respeito de luto, principalmente aqui no YouTube, em vídeo, dessa forma, porque tem muita gente, né, assistindo o vídeo que não tá passando por esse tipo de situação. Então é um assunto que eu não vou entrar muito forte, não aqui, não agora. Se vocês quiserem, se vocês precisarem, me avisa, comenta aqui nos comentários que eu falo um pouquinho mais a respeito dessas duas cartas num vídeo separado, ok? Mas eu vejo que então existe uma sensação de derrota e um medo de perder. É simples assim. E para alguns também, bem poucos, pode ser que esse medo de perda faça com que vocês manipulem algumas situações ao seu redor, manipulem algumas falas, algumas conversas, exatamente para evitar alguma perda ou para evitar um sofrimento, uma lamentação, uma mágoa. É bom esse tipo de movimento? Nem sempre, né? Um 5 de espadas, quando a gente entra numa batalha, nenhuma batalha é justa, né, aquarianos? Nenhuma batalha é boa para nenhum dos dois lados, independente de vitorioso. A primeira pergunta que a gente se faz é: por que batalhar? Entende? Não precisa ter um campo de batalha para poder fazer o que esse cara fez. Ele poderia ter conseguido essas espadas de outra forma, muito mais honrosa até, entende? Mas não que seja o caso de vocês estarem traçando esses planos de uma maneira desonrosa. Não. Isso aqui eu tô vendo que é meio que uma autoproteção, entendeu? É meio que eu faço esse movimento que é exatamente para eu evitar uma perda maior lá na frente. E de certa forma, é o que o tarot tá conversando com vocês. Esses próximos 30 dias vocês vão ver essas dinâmicas. E aí fica aquela, né? O que vocês julgam de bom ou ruim dentro de uma batalha mental? Porque, né, a situação tá só com vocês, aquarianos. Eu não posso colocar julgamentos aqui, porque, né, não estamos na pele para saber qual é o nível dessa situação aqui, entende? Mas tarot pede, veja onde as coisas estão sendo meio injustas, veja onde tá tendo joguinho mental, sabe assim, manipulação, quando você sabe, você vê que a pessoa tá manipulando, entende? Para muitos isso aqui vai ser vocês vendo outras pessoas fazendo isso com vocês e gera um certo sentimento de perda, e gera um certo sentimento de mágoa, no mínimo, certo? Mas, qual é a área da vida que isso vai acontecer? Bom, peraí, vamos lá. Dentro do seu eu nós temos um 2 de paus, dentro dos seus valores nós temos o louco, dentro da sua casa 3 nós temos um 5 de paus, então ok. Porque nenhuma outra área da sua vida tá conflituosa, entende? A mais conflituosa é a 3. E a 3 é a área da nossa comunicação. É a maneira que a gente absorve conhecimento, é a maneira que a gente repassa o conhecimento e é também a maneira que a gente se comunica com os outros e os outros se comunicam com a gente. Também representa uma área da nossa vida que fala a respeito do nosso entorno, da nossa vizinhança,
dos nossos parentes um pouco mais distantes, e existem aquarianos aqui que podem estar em embates com parentes, que podem estar em embates com vizinhos, com pessoas próximas, mas que, né, não moram dentro do mesmo lar. E esse embate é o que está trazendo essa lamentação e essa meia manipulação aqui. Mas o que eu vejo do 5 de paus, de certa forma, aqui, todas essas pessoas, essas 5 pessoas, elas estão lidando com o livre-arbítrio delas. Elas estão fazendo o que elas bem entendem e falando o que elas bem entendem, porque elas estão exercendo esse livre-arbítrio. E muitas vezes, quando essas 5 pessoas se reúnem, elas estão se reunindo para resolver problemas, para construir pontes. E o livre-arbítrio aqui, ele é muito pautado, ele está sendo muito... Tá saltando nos meus olhos, sabe? Isso aqui tá muito forte pra mim, porque existe um problema que essas 5 pessoas precisam resolver em comum e não, né? Vamos lá, eu tô falando de 5 pessoas da carta, não precisa necessariamente ser 5 pessoas na sua vida real, mas existe um problema entre pessoas que ele precisa ser resolvido entre essas pessoas. Não dá pra resolver por si só, não dá pra fazer sozinho. Precisa de mãos, precisa de apoio, precisa de ajuda, precisa de auxílio. Só que esse auxílio, ele tá sendo tumultuado, ele tá sendo conflituoso, porque cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito diferente de encarar a situação, cada um tem uma maneira de lidar com essa situação. Tem gente certa e errada nessa situação? Não, cada um tem a sua opinião, né? E opinião é aquela velha história, não existe certo ou errado, é uma opinião. O problema acontece quando a pessoa quer fazer com que a opinião dela passe por cima da dos outros. É aí que a gente entra num 5 de espadas. É aqui que a pessoa começa a querer ser mais do que os outros, ou então ela começa a querer manipular a situação para que a opinião dela aqui prevaleça. Então pode ser que vocês estejam em contato com uma dinâmica de pessoas assim. Existe uma necessidade de vocês darem uma descansadinha dessa situação? Com toda a certeza. Sair de cena, fazer um final de semana só para você, dentro do seu lar, dentro dessa energia deliciosa de segurança, de estabilidade, de projetar planos, traços e metas a longo prazo e que você sente que são sólidas, reais, palpáveis e te fazem feliz, principalmente. Mas, dentro da sua área de conhecimento um pouco mais superior, dentro de filosofias de vida, vocês têm um 4 de espadas. Pode ser que muitos aquarianos estejam buscando uma filosofia, estejam buscando uma religiosidade ou estejam buscando um tipo de cultura, um tipo de dinâmica diferente daquela que você conhece, diferente daquela que é o seu entorno, exatamente para você conseguir encontrar um pouco mais de tranquilidade mental, exatamente para você conseguir encontrar um pouquinho mais de descanso, sossego, paz. Porque eu vejo que o que vocês querem aqui é paz. A última coisa do mundo que vocês estão querendo aqui é embater com alguém. Tá lindo. Mas existe a necessidade, então, de vocês entrarem no modo... Vamos descansar um pouquinho? Vamos parar com essa discussão aqui? Deixa eu me retirar desse grupo aqui, porque isso aqui, quanto mais eu ficar entrando nessa dinâmica, mais decepcionado ou com mais medo de perdas eu vou ter. Então, pra quê? Entende? Se não está sendo frutífero, se não está sendo produtivo, se não está sendo uma coisa, né, bacana para você, por que ficar nessas dinâmicas? Então eu vejo também vocês entrando em contato com novas culturas e filosofias e outras pessoas de longe, e aqui é de longe, aqui é outros estados, cidades ou países mesmo, te ajudando e te auxiliando a trazer um pouquinho mais desse descanso mental que vocês tanto vão precisar com relação à sua comunicação. Compra, venda, troca, isso aqui também, essa área da vida também fala a respeito disso, tá? Então, um 5 de paus dentro da área de compra, venda e troca, pode ser que as negociações de comerciantes, elas estejam um pouco, né, imbatíveis, um pouco difíceis, existem algumas perdas. E existem aquarianos que, por conta desse embate aqui, e por estarem precisando de um descanso, pode ser que alguns, né, vamos encaixar no contexto pandêmico, pode ser que alguns estejam com vontade de descansar no final de semana, sei lá, numa chácara, querer descansar mesmo. Esse descanso vai trazer para vocês novos valores, mas novos valores mesmo, onde vocês vão querer dar um salto de fé, onde vocês vão querer provavelmente procurar outros clientes, outras comunicações,
novos amigos principalmente, porque a hora que eu vejo amigos um pouco mais próximos, né, quando vocês se divertem, vocês têm um ás de espadas, então existem vocês entrando em amizade com outras pessoas bem diferentes daquelas que vocês conhecem, que fazem parte desse contexto aqui, e que vão trazer para vocês mais valor. Seja uma ideia para você melhorar o seu negócio, seja uma ideia para você trazer um valor moral maior para sua rotina cotidiana e como você lida com as adversidades da vida, não importa qual é o contexto, o que importa aqui é a sensação de juventude, é a sensação de frescor, ou então vocês sentirem a necessidade desse frescor, entende? Vocês estão sentindo, talvez, essa necessidade de revigorar, de rejuvenescer, das coisas ficarem um pouco mais leves, menos responsabilidade, sabe? Tá tudo muito intenso aqui, certo? Aí, a hora que eu olho o seu eu mesmo, vocês têm um 2 de paus, então eu vejo que existem aquarianos que estão buscando novos caminhos de verdade. Eles já estão numa passada mais ou menos firme, porque já deram um início, já deram o primeiro passo, só que agora se encontram numa parte da jornada que tem 2 caminhos para seguir para o mesmo foco. E aí qual é o caminho que vocês vão querer seguir? Muitas vezes são vocês olhando isso. Vou para lá, venho para cá, largo o marido, fico com o marido, largo o amigo, fico com o amigo, abandono a família, fico com a família. Sabe umas coisas assim? E não precisa necessariamente ser 8 ou 80, mas é muito você identificando quais são as oportunidades e possibilidades que vocês têm diante de dinâmicas que não são gostosas, tá? Quando eu venho para a sua casa 5, que é a casa da criação, com esse ás de espadas, muitos aquarianos extremamente criativos, novas ideias, mas novas ideias mesmo, frescas, que vão trazer um sentimento de estabilidade e segurança para você, porque o eixo oposto de vocês, que é a 11, está com um 4 de ouros, então é como se um coletivo ajudasse vocês a trazer uma estabilidade para essas ideias que vocês estão criando. É como se o coletivo gostasse do que vocês estão trazendo, de novas ideias, de soluções, muitas vezes, de um frescor mental, entende? Então, vocês utilizando toda essa capacidade que vocês têm de gerar e criar novas ideias, e criar novos planos, e criar estratégias. Tô conversando com aquarianos que estão entrando no modo estrategista, tá? Lindo, maravilhoso. E esse modo estrategista muitas vezes é o que vai trazer novos valores para vocês, bem diferentes daqueles que vocês estavam acostumados. Então, se por exemplo, aquarianos estavam recebendo um valor X todo santo mês, pode ser que a gente tenha uma mudança aqui na rotina e no cotidiano, que vai trazer uma entrada financeira muito diferente daquela que você tinha ou imaginava, né? Maura, essa entrada é boa ou ruim? Alguns gatilhos podem ser disparados. Pode ser que vocês tenham medo do que vai acontecer, pode ser que vocês fiquem um pouco receosos com relação às mudanças que a vida está trazendo para vocês. Existe essa possibilidade? Sim, existe, porque dentro da sua casa de rotina nós temos a roda da fortuna. E a roda da fortuna, ela não é uma carta que a gente controla, né? Ela não é uma carta que a gente fala assim, ai, essa mudança vai acontecer, então tá de acordo com os meus planos, o meu calendário. A roda da fortuna, as mudanças que ela faz, ela tá de acordo com o calendário da vida, de acordo com os ciclos da natureza, os ciclos da terra e não os ciclos do homem. E aí quando a gente tem uma mudança muito brusca na nossa vida, é sempre bom a gente estar muito centrado em nós, no nosso peito, no nosso eu, naquilo que a gente gosta de verdade, nas pequenas felicidades, nos nossos valores intrínsecos que a gente não abre mão. Porque quando a gente está dentro desse nosso centro, quando o nosso sol ele está muito bem aspectado no centro da roda, essa roda ela pode girar para baixo ou ela pode girar para cima, não importa. Para vocês, qualquer mudança que vier, ela pode ser frutífera, ela pode ser libertadora, principalmente libertadora, porque o que a espiritualidade fala aqui para vocês é exatamente isso. Eu estou mandando situações para vocês que não fazem parte do seu controle, é parte da vida, é um ciclo que precisa acontecer, é um ciclo que precisa se abrir, se iniciar e lá na frente, posteriormente, se encerrar, entende? Mas existem aquarianos que estão limitados. E eu vejo essa limitação muito dentro do ambiente de trabalho, tá? Vocês estavam procurando um pouco mais a respeito de relacionamento e tal, a gente já vai falar a respeito, mas
é uma limitação dentro do ambiente de trabalho, onde talvez os ganhos financeiros não eram condizentes com aquilo que você esperava realmente na fase que você está hoje na vida? Pode ser. E aí vem uma mudança que traz um pouquinho de medo, que traz um pouquinho de insegurança, e é uma mudança que vocês não estavam esperando. Muitas vezes o parceiro ou a parceira, a grana do parceiro e a parceira influencia nessa mudança, entende? Porque aqui é a casa 8 e é geralmente o dinheiro do outro. Se aqui é o nosso dinheiro, aqui é o dinheiro do outro, entende? No eixo oposto. Então eu vejo sim vocês tendo uns gatilhozinhos básicos de insegurança por conta das novidades que aparecem dessa roda que está girando. Só que a espiritualidade está falando para vocês assim, aquarianos, eu estou livrando vocês. Se vocês estavam com um emprego que não condizia financeiramente com o que você precisava, pois muito bem, eu vou tirar do seu caminho. Não é para você. Você precisa de coisa mais gostosa, coisa mais emocionalmente que te preencha, sabe? Coisas que você veja felicidade nas pequenas coisas, não só no todo, não só na idealização daquele projeto, mas também na prática, mas também no sentir, mas também no se o teu peito acende com aquilo que você trabalha com, entende? Então a espiritualidade está muito trazendo situações bem diferentes para vocês, que vão trazer outros tipos de valores para vocês, inclusive financeiros, para te libertar. Existe um pano de fundo aqui também da espiritualidade pedindo aquele senso crítico básico de separação de joio do trigo entre o seu passado, o que você faz hoje no seu presente e como isso reverbera no seu futuro. Todas as suas atitudes, ou então pode ser que aquarianos intuitivamente estejam recebendo esses insights de, olha, todas essas mudanças que estão acontecendo foi por conta de passos que você deu lá atrás e que desencadearam isso aqui por N motivos, né? O efeito borboleta. Coloquem no seu contexto. Então, quando eu vou falar mais de uma área pessoal, uma área um pouco mais íntima, vou falar de relacionamentos. Eu vou falar dos amantes. Eu vou falar da casa do outro em oposição à casa do eu. Aqui são boas escolhas, aqui são momentos apaixonantes, são pessoas apaixonantes que entram no seu caminho, são sócios onde você se apaixona pela ideia de poder fazer essa parceria, ou é mesmo um companheiro, uma companheira onde vocês se comprometem de verdade um com o outro. Ai, Maura, vou casar? Não necessariamente, porque eu não vejo cartas aqui, né? De vamos construir algo a longo prazo, sólido e tal. Mas eu vejo vocês aqui fazendo ótimas escolhas com os parceiros. O parceiro ou a parceira, entende? Do tipo, se vocês querem casar, os planos estão sendo feitos com toda a certeza. E o que é melhor? Existe um pano de fundo aqui que fala que quando essas duas pessoas se juntam, eles sabem exatamente quais são as responsabilidades um com o outro, sabe? O que demanda para que essa boa escolha seja feita. Uma boa escolha, ela depende de entender a necessidade de nutrição, entender que a gente tem que abrir mão de algo, porque geralmente quando a gente tem que fazer uma escolha, porque as duas são muito legais e são muito gostosas e são muito bacanas, né? E aí é aquela, toda vez que a gente faz uma escolha, invariavelmente o que não foi escolhido, o que foi preterido vai ficar de lado. E pode ser que vocês, internamente, bem internamente, em segredo, no oculto, deixem escondido que a segunda opção também era tão bacana, também era tão boa quanto, entende? Mas de qualquer maneira eu vejo em relacionamentos aqui vocês muito mais sensatos com o parceiro e a parceira, entendendo que ele também faz parte dessa jornada sua, que não é só cada um por si e exploda-se o resto do mundo, entende? Para aqueles que estão solteiros, para aqueles que não estão em um relacionamento, vocês estão pedindo não, o tarô tá pedindo para vocês escolherem, viu? Porque existem sim oportunidades para vocês, existem outras pessoas entrando no seu caminho e você analisando se é palpável o que a pessoa fala, se é confiável, se dá para seguir adiante, se dá para realmente se compromissar com essa pessoa. Eu vejo que existem, né, realmente tem gente, para quem tá solteiro, tem gente entrando no caminho de vocês, porque na casa da diversão tem um Ás de espadas, então vocês têm uma clareza a respeito de paixões. Uma clareza, então pode ser que pessoas na comunicação, por exemplo, mandando mensagens em redes sociais ou algo do tipo, apareça do nada, te trazendo propostas onde você tem que escolher algo,
Existe essa possibilidade também. Quando eu vou olhar para um íntimo de vocês, então, com essa carta da Lua, vamos entrar em crise? Não. Mas precisaremos passar por alguns pontos que foram deixados embaixo do tapete exatamente para não entrar em crise, certo? A Lua, ela fala muito daquilo que está oculto, daquilo que a gente não vê, que a gente não põe a mão, mas que a gente sabe que existe, a gente sabe que está ali. E dentro da casa do íntimo, dentro da casa das crises, é uma novidade dentro do seu financeiro que muitas vezes vai fazer com que você tenha que tirar debaixo do tapete alguma informação ou algum ato ou algum evento acontecido lá no passado que você não gostaria de mexer com ele agora, mas vai ser necessário e não vai ser ruim, o que é melhor. Porque a partir do momento que você entra em contato com esses ocultos, com esses medos ou algumas inseguranças ou com informações que estavam deixadas de lado, vocês começam a ponderar muito mais como usar essa informação a seu favor. Simples assim, do tipo... eu não vou conseguir colocar um exemplo específico aqui, mas é uma sensação de pertencimento. Uma sensação muito forte de pertencimento mesmo, porque a hora que eu olho para sua casa 10, que é a sua imagem pública e carreira, vocês estão muito felizes, existe um compartilhar felicidade com colegas de trabalho, com pessoas ao seu redor, você procurando pessoas, você sendo uma imagem pública que leva alegria e felicidade para os outros. Entende? Então, quando eu vejo essa combinação aqui, toda vez que vocês tocam nos seus medos, existe uma introspecção, existe uma ponderação a respeito desses medos, principalmente porque a gente está vindo de um ambiente imbativo e não muito justo. E aí sim vocês vão conseguir identificar o seu potencial pleno de estar um caos lá em cima, mas aqui não. Aqui, na minha imagem, na minha carreira, no meu trabalho, eu não permito que venha um caos. Eu não permito que venha um caos porque eu sei qual é o momento que eu tenho que parar, observar, analisar e acreditar, porque casa 9, fé, acreditar, e acreditar em algo um pouco mais elevado, um pouco mais seguro. Quando eu vou olhar para o seu coletivo, para suas aspirações a longo prazo, para como você se vê no mundo, como você se encaixa no mundo, vocês vieram com um 4 de ouros. Então existe toda uma estabilidade aqui para vocês, de possibilidade de estabilidade financeira, para aqueles que ainda não possuem, que não se sentem tão seguros financeiramente, existe sim um coletivo te ajudando a trazer um pouco mais de estabilidade financeira. Existe você trabalhando com um coletivo e se sentindo muito pleno e feliz com esse coletivo. E muito seguro do que está fazendo, da informação que está passando, do plano e projeto a longo prazo que você quer com esse coletivo e como você se insere nele para continuar nessa energia de um 3 de copas. Então, é sim um período de encontrar felicidades nas pequenas coisas, de introspecção, de colocar o dedinho nos medos para conseguir trazer essa felicidade. O seu coletivo, os seus amigos, grupos de amigos, tá? Não amigos tão próximos, os mais próximos estão aqui nesse Ás de Espadas, mas um grupo de amigos pode ser que te acolha de uma maneira mais estável. Um grupo de pessoas, não precisa ser só amigos também. E aí, espiritualidade, já falei aqui. Vamos falar de signos específicos? Vamos. Quem está lidando com Gêmeos? Gêmeos pode ser que traga um pouco desses medos, né? Gêmeos pode ser que... Geminianos, com toda a sua curiosidade e dedinhos, né? De querer saber informações e buscar e ficar perguntando e, né? O mini detetive, porque o detetive mora em Escorpião. Gêmeos pode ser que na fala dele, ele pince alguns medos seus que você vai virar e falar... Mas por que essa pessoa está tocando nesse assunto aqui, agora, dessa forma, nessa hora? Sabe assim? Existe esse questionamento e você precisando de um pouco mais de... Não é necessariamente um afastamento, mas você precisando refletir a respeito do que o geminiano está pensando em você, porque por detrás desse pensar tem coisa boa, tem felicidade, tem um sentimento de completude aqui, de sensação de eu me encaixo muito bem aonde eu estou. Só que para isso, ou o geminiano vai pensar seus medos, ou vocês vão ter que ter uma conversa muito sincera com eles, que vai dar um pouquinho de medo. Não tenham, at all. Na verdade,
essas inseguranças aqui, elas são muito internas, né? Muito internas mesmo, muito íntimas. Como tá na sua casa 8, é o tipo de coisa que vocês não abrem, quase não abrem nem pra vocês mesmos, entendem? É como se não visse a necessidade de colocar a mão nesse tipo de informação e insegurança, porque, né? No seu dia a dia mesmo, no seu cotidiano, isso não atrapalha, isso não interfere, isso não influencia. E é real, né? Todas as pessoas que têm medos e inseguranças, ou seja, todo e qualquer ser humano, se é bem trabalhado esse medo e essa insegurança, ela realmente não interfere tanto assim na rotina, no cotidiano, na vida, né, adulta. Aí, outros signos. Bom, então, Gêmeos já foi isso. Temos outros signos específicos? Não, nós só temos Gêmeos. Ah, não, desculpa, perdoa. Peixes. Os piscianos em si, pode ser que eles tragam novas ideias para vocês, pode ser que os piscianos sejam aqueles que tragam a novidade, o refresco, o ar fresco que vocês tanto estavam precisando, entendeu? Pode ser que seja por meio dos piscianos que vocês tenham essa introspecção, uma oportunidade de passar um final de semana num local mais retirado, um pouco mais afastado, para vir esse descanso que vocês tanto precisam. Certo, aquarianos? Nossa! Ficou longo esse vídeo. Gente, me perdoa? Essas são as energias para vocês, para os próximos 30 dias de Sol em Touro. Eu espero que vocês tenham gostado das mensagens, que elas tenham sido úteis. Um beijo e um queijo e até a próxima.